Então, vamos lá. Caso parem de me ouvir, vocês me gritam, viu? Tá certo? Sim, professora. Vou falar câncer de pulmão. Tranquila e não. Eu na aula de tabagismo, eu acabei perdendo. Mas aí eu vou preparar a próxima semana. E como a aula de tosse é muito pequena, a gente pode fazer as duas juntas. Eu dou uma resumida. Aí, se vocês quiserem, a gente dá um intervalo e a gente faz as duas aulas, tá bom? Tranquilo, professora. Então, vamos lá. De neoplasia de pulmão, falar de epidemiologia. A gente vai falar de fatores de risco, de prevenção primária e secundária, câncer de pulmão. Vamos falar, ver como é que o câncer se apresenta. Vamos falar de adiamento, métodos diagnósticos, histologia e um pouco de tratamento, que essa parte é muito específica e não mais para vocês, né? Então, vamos lá. Câncer de pulmão, foi. Tem gente querendo entrar, tem também. Peraí. E a senhora manda os slides no final da aula? Mando, sim. Certo, tá bom. É só mandar um e-mail para mim que eu mando, viu? Certo. Manda no chat Obrigado. o e-mail. Deixa eu ver se tem gente querendo entrar. Bom, então vamos lá. Eu não consigo ver aqui quem é que está querendo entrar, vocês me avisam, tá? Então vamos lá. Isso aqui é para a gente ver a magnitude do problema que é o câncer de pulmão, né? Quantos milhões de pessoas morrem de pulmão no mundo? Quantas morrem por dia? A magnitude, cerca de 20% delas nunca fumaram. Algumas são antipassivas, outras não. E a sobrevida, juntando todos os estadiamentos do câncer de pulmão ao 4, é a 17%. Aqui, a incidência, né, e o terceiro ou quarto em mulheres, né, mas é o que mais mata, principalmente em homens, né, o câncer de próstata é mais frequente em homem, mas não é o que mais mata, certo? Só para a gente entender o problema que é essa doença. Aqui são esses gráficos para a gente ver que como a gente estadiar essa doença, né? A gente está vendo aqui a sobrevida em meses de um paciente com estádio 1, né? Aquele estável, durável, e aquele estádio 4, que a gente não tem mais como curar, nem como operar, só controlar com medicações. Quais são os fatores de risco mais conhecidos do pulmão? Né? O fator hereditário existe para câncer de pulmão, mas elabora, certo? Agentes químicos, eu não sei se vocês já tiveram conhecidos ou na família, pessoas que já fizeram radioterapia para outro tipo de câncer, linfoma, câncer de mama, câncer de esôfago, e depois aparece com segundo primário de pulmão, né? Tabagismo,
é o principal fator de risco, e principalmente o fumante passivo, né? Que recebe, que não tem esse vício, né? Não fuma ativamente, mas é exposto de uma maneira muito mais covarde, porque fuma sem filtro, né? Entra em contato com a fumaça de cigarro sem filtro a partir da pessoa que fuma ativamente. Eu acho que tem gente querendo entrar aqui. Então, quanto ao tabagismo, como eu falei, é o principal fator de risco. Quanto mais tempo você fuma, maior o risco de câncer de pulmão, claro, né? Por isso tem que ter um tempo de exposição, por isso que a maioria das pessoas tem um câncer de pulmão, não numa idade jovem, mas numa idade mais velha, porque precisa ter tempo de exposição ao tabaco, né? A maioria dos cânceres de pulmão está associada ao tabagismo, mas nem todos, né? A gente pode evitar não fumando ou cessando o mais precoce possível, né? Porque aí o ex-fumante, ele tem um risco diminuído, mas nunca fica igual ao quem nunca fumou, né? Porque, a depender do tempo de uso do tabaco, a lesão no parênquima pulmonar está lá, né? A radioterapia a gente falou, né? Pessoas tratadas para outros tipos de pulmão, de câncer com radioterapia, principalmente no tórax, podem aparecer com um segundo primário de câncer de pulmão, né? Algumas toxinas ambientais, como aquelas pessoas que trabalham, né, com arsênio, asbesto, jato de areia, mineradores, trabalham com carvão, forno a lenha e o tabagismo passivo. Todos esses pacientes têm risco para câncer de pulmão por causa desse contato. A fibrose pulmonar aumenta o risco em 7 vezes o câncer de pulmão. Eu nunca vi uma pessoa com câncer de pulmão secundário à fibrose pulmonar, mas é descrita que esse processo de cicatrização, injúria, isso pode levar a mutações em loco e predispor à neoplasia. E história familiar, né? Qualquer histórico de câncer na família aumenta o risco da pessoa ter tanto o câncer do caso primário, quanto outros tipos de neoplasia. Então, esses são os fatores de risco, né? Será que vale a pena rastrear? Vamos falar um pouquinho de rastreamento agora. Será que vale a pena o rastreamento para o câncer de pulmão? A gente faz rastreamento para câncer de mama, a gente faz rastreamento para câncer de próstata, a gente faz rastreamento para câncer de colo uterino. Será que para câncer de pulmão vale a pena? Né? Como é rastrear? É a gente achar indivíduos saudáveis, indivíduos que estão em risco, mas que ainda não apresentaram a doença, porque essa doença está em estágio inicial. Usando métodos diagnósticos fáceis de se manusear e baratos, ou seja, acessíveis e baratos para a população. Isso que é rastrear. E por que o câncer de pulmão é uma doença que o rastreamento deveria funcionar? Porque é uma doença prevalente, que muita gente tem, né? É uma doença que causa morte, né? A gente sabe muitos fatores de risco para o câncer de pulmão. O câncer de pulmão a depender da histologia, leva uma longa fase de um nódulo localizado até ele se manifestar como uma doença metastática. Então, dá tempo da gente fazer o rastreamento. E a terapêutica é eficaz, a gente consegue curar com tratamento precoce. Então, isso eu quero dizer o quê? Que se a gente pegar pessoas de risco para câncer de pulmão, vamos dar um exemplo, fumantes, né? E fazer um exame de imagem, e fizermos um exame de imagem rotineiramente nesses pacientes, possivelmente a gente descobre um câncer
em estágio precoce, ou seja, curável, e tem que ser numa fase precoce que o paciente não apresente sintomas, certo? Então, o câncer de pulmão, eu estou mostrando que tem essas características e que possivelmente vale a pena fazer rastreamento, né? Então, como a gente já falou, qual é o objetivo? A gente descobrir doença em pessoas de risco mais assintomáticas. Se é assintomática, o câncer está em estágio inicial, certo? E o que é que a gente quer com isso? Diagnosticar o câncer de pulmão em estadio bem precoce, que a gente possa operar e a gente possa curar. E as pessoas deixarem de morrer por essa doença. Aqui é só detalhes de estadiamento, que eu já mostrei, né? A sobrevida em anos de estadiamento 1A, que é o precoce, e do estadiamento 3B e 4, estadios mais avançados. Só para mostrar para vocês novamente o quanto vale a pena a gente descobrir o câncer de pulmão nesse estágio aqui, 1A, 1B, que a gente consegue curar essas pessoas, né? Foi feito rastreamento há muito tempo, estudo de rastreamento com raio-x de tórax e com citologia de escarro, com exame de escarro, né? E os estudos todos foram negativos. Então, ou seja, tudo que se fez para avaliar, de estudo de rastreamento, para avaliar se com raio-x de tórax, raio-x simples, exame de escala, a gente conseguia detectar pessoas assintomáticas com câncer precoce, para diminuir mortalidade de câncer de pulmão, tudo foi um esforço em vão. Porque raio-x de tórax e exame de escarro não serviram para a gente diagnosticar mais e curar pacientes de câncer de pulmão em estágio precoce e curar mais, né? Os únicos estudos que mostraram algum benefício de rastreamento, apesar de algumas críticas, né, são os estudos que usaram tomografia de tórax. Então, por exemplo, esse estudo aqui, se eu não me engano, foi americano, que estudou mais de 50 mil pessoas entre 50 e 74 anos, que tinham uma considerável carga tabágica, né, que estivessem abstêmio há menos de 15 anos, para o risco não ter diminuído tanto, né, e essas pessoas foram acompanhadas por 3 anos, né, então foram divididos em 2 grupos, né, 25 mil pessoas, mais ou menos, ficaram num grupo que era submetido à tomografia de baixa dose de radiação, tomografia de tórax, e a outra metade ficava fazendo raio-x de tórax. Aí vai a primeira crítica do estudo, né? Eu não sei por que foi comparado com raio-x de tórax, porque raio-x de tórax foi mostrado não servir para rastreamento. Então, comparar tomografia, uma coisa que não serve, o estudo já saiu ganhando, né? Mas vamos lá. E esse estudo conseguiu realmente reduzir o risco de câncer de pulmão, reduziu relativamente 20%, né? Reduziu morte por outras causas, né? No estudo, apesar dele reduzir o risco absoluto e relativo de câncer de pulmão, muitos exames foram falsos positivos, né? Não esqueça que a gente mora num país tropical e que micoses, tuberculose também são muito prevalentes. Então, a partir desse estudo americano e teve outro europeu também, hoje é preconizado o rastreamento para pessoas de grupo de risco para câncer de pulmão, nessa faixa etária, né, com essa carga tabágica, aos moldes desse estudo, com tomografia de tórax de baixa dose de radiação, né, e mostrou reduzir morte por câncer de pulmão e morte por outras causas, né.
O ganho maior de um estudo desse, de rastreamento, ao meu ver, na opinião de muitas pessoas também, é que todos os pacientes que entram no estudo são obrigados a ficar abstêmios do cigarro. Então, só aí você está tendo um ganho muito importante, né, para essa população. E eu acredito que por isso teve uma redução também de morte por outras causas. Então, a partir do momento que você entra no estudo, você tem que parar de fumar. Isso já é um ganho muito grande nessa população. Aí, só mostrando os gráficos do estudo, né? Aqui é mortes por câncer de pulmão, com raio-x de tórax e com tomografia em baixa dose, né? Então, o que é que a gente viu? Que vale a pena fazer rastreamento para câncer de pulmão, com tomografia de tórax, com baixa radiação, né? É um tipo de tomografia que usa baixa radiação, o exame é mais rápido, para não expor o paciente a tanta radiação, não usa contraste. Então, isso atualmente é recomendado, né? O problema nosso, para pegar esse estudo e transpor para a nossa realidade, é que tomografia a gente tem. Tem estudos até mostrando que existem tomógrafos no país ociosos, né? Sem falar em pandemia. Fora de pandemia. O problema é mão de obra para fazer funcionar esses tomógrafos, e o principal não é isso. O principal é, depois que você, vamos supor que a gente tem um grupo aí de 100 pessoas que a gente consegue visualizar na tomografia uns 10 nódulos de câncer de pulmão, né? O que fazer com esses pacientes depois? Eles vão ter que ser melhor investigados. Como é essa investigação? A gente precisa de um pedaço desse nódulo para ver se é maligno ou não. Ou a gente precisa logo de uma cirurgia, né? É aí que eu acho que na nossa realidade fica difícil. Por exemplo, vamos transpor para a realidade aqui de Petrolina. Quantas pessoas a gente tem aqui que fazem esse tipo de abordagem? Ou biópsia guiada por tomografia, ou biópsia aberta ou cirurgia de pulmão. Eu só conheço 2 pessoas, e mesmo assim que só trabalham em ambiente privado. Então, como a gente implantar um sistema de rastreamento que precisa ser em tempo hábil para a gente reduzir mortalidade por esse tipo de doença, né? Por isso que eu acho que, por enquanto, a gente não consegue transpor isso para a nossa realidade. Em São Paulo, em serviços privados, a gente tem isso, né? No Albert Einstein, tem inclusive um cirurgião baiano que implantou lá, Ricardo Salles, se eu não me engano. Tá certo? Vamos falar um pouquinho de histologia agora. Como é que a gente divide o câncer de pulmão, né? De uma maneira bem simplista. A gente divide em câncer de não pequenas células e de pequenas células. Câncer de pequenas células é aquela neoplasia que quando o patologista vai olhar a amostra retirada no microscópio, ele vê realmente pequenas células, né? E vê um tipo de tumor bem proliferativo, certo? Ele é bem característico. O não pequenas células tem vários subgrupos, que é o escamoso, sarcomatoso, de grandes células, os adenoescamosos e o adenocarcinoma, que dentre os de não pequenas células é o mais comum. Então, se perguntarem em prova para vocês qual o tipo histológico mais frequente de câncer de pulmão, adenocarcinoma, certo? Em segundo lugar vem o escamoso. Aqui só para mostrar uma foto de um adenocarcinoma, né? Falar que o carcinoma espinocelular, o patologista vê essa pérola córnea,
característica no exame na microscopia eletrônica, né? Uma queratinização, certo? Então, tipo histológico mais comum, adenocarcinoma. Segundo tipo histológico mais comum, é câncer escamocelular ou espinocelular, certo? Como é que se apresenta um paciente com câncer de pulmão? Pode se apresentar assintomático? Pode, mas não é assim a rotina. A maioria se apresenta como doença avançada ao diagnóstico. Quando a gente flagra um câncer de pulmão em estágio inicial, é porque a pessoa tem por costume fazer exames de rotina, e durante um exame de rotina, por exemplo, um raio-x de tórax, que ninguém fica fazendo tomografia de rotina, flagra um nódulo pulmonar, né? Como aqui a gente não tem o costume de rastreamento, a maioria dos pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão já é diagnosticado em uma fase avançada, ou seja, com sintomas de tosse, falta de ar, dor pleurítica, né? Ou então dor quando o câncer destrói arcos costais, né? Perda de peso, então um câncer para ter perda de peso precisa ter uma quantidade grande de doença, né? Um nódulo pulmonar de 3 centímetros não vai causar perda de peso em ninguém. Então, quando tem perda de peso, é porque a magnitude da doença, a quantidade já é grande. Tosse, principalmente em tumores centrais das vias aéreas, né? A tosse pode ser seca ou produtiva. Geralmente, a tosse no câncer de pulmão é seca. Mas, como às vezes tem muito na via aérea. Hemopitoico, né, principalmente no câncer escamocelular, mas não é típico dele, pode acontecer no adenocarcinoma e na outras histologias também, né. Dor torácica já caracteriza uma doença mais avançada, porque tem que pegar pleura, tem que invadir aparelho torácico, invadir o mediastino, causar um infarto pulmonar. Rapaz, professora, tá travando aqui só, hein? Oi? A internet tá caindo aí. Não entendi não, gente. Tá travando muito. Eu acho que a internet da senhora não está muito boa, que está travando. Quando a senhora fala, trava. A internet não tá boa? Deixa eu mudar aqui, peraí. Não. Aí se a senhora tiver como voltar lá pro primeiro tópico. Peraí. Aqui, voltar aqui, ou antes? Exatamente, professora. Isso, Não, na parte tóxica. Atrás? Não, tosse pra frente. onde a senhora estava, de tosse. E agora melhorou a internet? Melhorou. Melhorou. Pronto. Então, vamos recapitular aqui, né? Então, a gente falou que a maioria dos pacientes com câncer de pulmão são diagnosticados com doença avançada. Por quê? Porque aqui a gente não tem aquela ideia, né? A gente não abraçou aquela ideia de rastreamento, né? Ninguém sai fazendo tomografias porque querem fazer exames de rotina. Para exame de rotina é feito mais raio-x, e a gente viu que raio-x, para flagrar um nódulo pulmonar, o nódulo tem que ser de um tamanho razoável, né? Então, a maioria das neoplasias de pulmão é diagnosticada como doença avançada. E o que é que a gente percebe? Tosse, dispneia, dor, perda de peso. Exceto tosse,
Dispneia, dor e perda de peso precisa ter uma magnitude muito grande de doença para causar isso, né? Para ter dispneia, precisa ter um grande derrame pleural, ou um grande acometimento, uma grande massa, né, torácica. Para ter dor, precisa ter pleurite, ou invasão de arcos costais, por exemplo. Para ter perda de peso, precisa ter uma grande quantidade de neoplasia, de doença. Um nódulo de 3 centímetros não vai causar perda de peso em ninguém, certo? Tô voltando. Tosse, para a gente ter tosse, basta um tumor de qualquer tamanho invadir as vias aéreas, né? Aí estimula a tosse, né? Que pode ser seca ou produtiva. Muitas vezes a tosse é produtiva porque tem uma pneumonia obstrutiva, pós-obstrutiva, naquela via aérea. Isso é muito comum. Hemopitoico, também a gente pode até flagrar o paciente se apresentar com hemopitoico que ainda tem uma doença em estágio inicial. Quando a gente tem o estágio de dor torácica, aí a gente já tem uma doença de grande monta, né, já causando uma pleurite, uma invasão de parede torácica, uma embolia pulmonar, causando infarto pulmonar, ou até derrame pleural, né. Quando a gente tem dispneia, geralmente a doença já é de grande monta, já pegou um brônquio fonte maior, causando uma telectasia de um pulmão todo, ou já é uma massa grande de pulmão, ou já teve um pneumotórax, um derrame pleural grande, derrame pericárdico, né? Então, precisa de uma doença de quantidade maior de doença para causar uma dispneia, né? Disfonia já é uma malignidade também maior, que pega o nervo laringeu recorrente, a nível de tórax. Acometimento pleural, geralmente causa também tosse, falta de ar, e a doença já é incurável, né, quando acomete pleura. Pode ser por invasão do tumor, diretamente na pleura, pode ser um derrame pleural por atelectasia, pode ser um derrame pleural parapneumônico, certo? E já caracteriza uma doença mais avançada, inoperável. Síndrome de veia cava inferior, superior. Eu não sei se vocês já viram, aquele paciente com dispneia, com turgência de pescoço e tórax, vasos colaterais e pletora no tórax, né? E o raio-x, a tomografia, mostra uma massa qualquer mediastina pegando hilo, né? Pegando mediastina e grandes vasos. Já é uma doença avançada, o tratamento para esse tipo de neoplasia, geralmente, para esse tipo de apresentação, isso é uma urgência oncológica, geralmente se faz radioterapia, porque a resposta é mais rápida, porque o paciente não tem muito tempo, né, senão ele morre de insuficiência respiratória. E as apresentações podem ser extratorácicas também, fígado, onde o câncer de pulmão dá muitas metástases, fígado, adrenais, ossos, cérebro, são as principais locais que o câncer de pulmão dá metástase, e aí já é estadio 4, ou seja, doença metastática que só tem controle, certo? Pode se manifestar também como uma síndrome paraneoplásica, o próprio tumor, as próprias células neoplásicas secretam hormônios, né, como hormônio antidiurético, secreção de paratormônio pelo tumor, dando hipercalcemia. O tumor pode expressar antígenos, né, parecido com antígenos de característica muscular e ter uma reação antígena do sistema imune, causando dermatomiosite ou polimiosite, né, produção ectópica de ACTH, tudo isso é raro, gente, mas pode acontecer, certo? O mais comum é isso aqui, a hipercalcemia. Isso aqui a gente pode ver muito, hipercalcemia maligna, sem metástase óssea. Com metástase óssea não tem segredo, mas sem metástase óssea também existe muito, principalmente carcinoma espinocelular. Então, a gente viu que o câncer de pulmão pode se manifestar ainda
ainda como tumor localizado, com uma tosse, um escarro hemopitoico, certo? Basicamente isso. Ou um exame de imagem qualquer que a gente vai fazer por outro motivo e flagra um nódulo pulmonar. Fora isso, todas as outras apresentações clínicas já denotam uma doença mais avançada, como falta de ar, dispneia, ou como dispneia, falta de ar, disfonia, dor torácica, tudo isso já denota um acometimento maior pela doença. Todo câncer a gente tem que fazer estadiamento, certo? O que é estadiamento? É a gente sabe que a célula neoplásica, ela tem o poder de se disseminar via hematogênica ou linfática, ou das duas formas, e por contiguidade também, né? Essa é a peculiaridade das neoplasias. Então, a gente tem que saber se ela está só ali onde ela nasceu, ou se ela já se espalhou, né? Para que a gente faz isso? Para saber principalmente o prognóstico do paciente. E também para a gente saber como é que a gente vai tratar. A depender do estadiamento, os tratamentos são completamente diferentes. E o prognóstico do paciente também é completamente diferente. Então, para que a gente faz estadiamento? Excluir metástases, né? Excluindo metástase, a gente pode dizer para o paciente, o senhor pode ter ainda uma doença curável, né? Em câncer de pulmão, principalmente, definir a extensão do comprometimento linfonodal no mediastino. Por quê? Se a gente tem um nódulo pulmonar com um linfonodo metastático acometendo o mediastino, o tratamento, ele pode não ser mais cirúrgico. Ok? Definir a extensão do tumor primário, certo? Ninguém vai operar uma pessoa com um tumor de 5 centímetros no tórax. Pelo menos logo de início, né? Existem até estudos de se fazer quimioterapia, tentar reduzir o tamanho do tumor, para depois operar, mas isso é outro assunto. E determinar o prognóstico do paciente e escolher o tratamento adequado, que a gente já falou, né? O que a gente pede para estadiar o câncer de pulmão? Principalmente tomografias, né? Tórax, abdômen e crânio. A gente sabe, principalmente os adenocarcinomas, quando eles já estão em estadio 2, B ou 3, eles têm uma predileção para ir para o crânio, às vezes até antes de ir para o fígado e para os ossos. Né? Se tiver ressonância de crânio, é mais sensível do que tomografia, ok? Cintilografia óssea, a gente lança a mão quando as tomografias não mostram nada nos ossos para a gente. Mas, esses dias mesmo, eu atendi um paciente com câncer de próstata, não foi câncer de pulmão, mas foi câncer de próstata, que a tomografia de tórax e abdômen já mostrava neoplasias nas vértebras e em bacia. Então, não tem sentido, já que a tomografia mostrou, eu pedi cintilografia óssea. Aqui na nossa região não tem, mas em Salvador e Recife tem o PET-CT. O PET-CT nada mais nada menos que uma tomografia, só que o contraste é com glicose marcada, né? Então, é um exame anatômico e funcional. Né? O paciente faz ali uma tomografia, só que o contraste cora só as células neoplásicas, que são mais ávidas por glicose. Por quê? Porque são células mais ativas, células que estão em crescimento, em reprodução, em divisão muito mais abundante do que a célula normal. Então, ela capta mais do que as células normais. E o estadiamento é mais completo. Se você pede um PET-CT, você estadia o paciente de uma vez do pescoço para baixo. Mas tem que fazer uma ressonância de crânio. Porque no PET-CT, o crânio fica preto, totalmente corado. Porque as células nervosas são muito ávidas também por glicose. Então, não serve para estadiar o crânio. Ok? Mediastinoscopia. Mediastinoscopia nada mais, nada menos é que uma endoscopia do mediastino. O paciente tem que ser sedado. Para a gente poder ver os primeiros locais de metástase de câncer de pulmão.
que são os mediastinos, tanto hilares, que são os linfonodos, tanto hilares quanto mediastinais, né? E a depender do tamanho, magnitude e lateralidade dos linfonodos, a gente aborta ou não uma cirurgia. Então, muitas vezes, como a tomografia não é muito sensível para linfonodos, a depender da cadeia, para linfonodos pequenos, com pequeno acometimento por metástases de câncer de pulmão, a mediastinoscopia se faz necessária. E ultrassom endoscópico, né? Que às vezes é melhor do que a mediastinoscopia em algumas cadeias linfonodais, né? Mas é um exame que até em Salvador, em Recife, é um exame muito pouco acessível. Isso aqui é só para mostrar para vocês um PET-CT, né? Isso aqui é a foto de uma paciente que fez um PET-CT. Ela manifestou o câncer de pulmão com uma dor tipo ciática, do lado direito, de lado esquerdo. E vocês veem que as vértebras, isso que está preto, tudo é metástase, tanto em vértebras quanto em costelas. Tem um nódulo pulmonar aqui em cima, o primário, depois foi visto na tomografia. Aqui é uma lesão de arco costal, lesões de vértebra, lesão de bacia. Certo? Ela começou com a dor ciática aqui, ó, tipo ciática, por causa dessas lesões em bacia. Ela era uma ex-fumante. Assim, olha como o cérebro fica preto, então não serve para estadiar. O PET-CT não serve para estadiar cérebro. O pescoço para baixo, tudo bem. Certo? Como é que a gente faz o diagnóstico de um câncer de pulmão? Toda neoplasia é bom, é de bom tom. De bom tom, não, é obrigatório a gente ter uma biópsia. Salvo se, por exemplo, a gente tem um paciente muito idoso, com um PSA de 1000, a gente não existe dúvida de que isso é um câncer de próstata. A gente pode até, se ele não tiver condições, não fazer essa biópsia, né? Outro tipo de neoplasia, hepatocarcinoma. A depender do tipo de exame de imagem que você pediu, a depender do alfa-fetoproteína, a biópsia pode ser dispensada. Alfa-fetoproteína é um exame de sangue. É uma proteína que é patognomônica de câncer de fígado, quando existe uma imagem característica no fígado de um paciente com suspeita de câncer de fígado. E nesse cenário, a gente pode dispensar uma biópsia. Mas os outros tumores, todos, é obrigatório a gente ter um pedaço do tecido, ou da lesão primária, ou biópsia das metástases. Essa paciente mesmo, que eu mostrei para vocês aqui do PET-CT, a primeira manifestação dela foi uma dor aqui, lombar, e uma dor tipo ciática irradiando para a perna. Quando ela chegou em Recife, ela estava com tanta dor, né, e tinha uma vértebra aqui tão instável e fraturada, ela teve que passar por uma cirurgia de coluna. Aí, durante a cirurgia de coluna, foi colhido o material dessa vértebra aqui acometida, certo? Esse nódulo aqui, apesar do que a gente está vendo, era muito pequeno para ser biopsiado, pelo menos guiado por tomografia, era muito pequeno. Então, como ela se submeteu a um procedimento aberto de coluna, foi colhido o material aqui do osso. Material de osso não é o melhor para a gente estudar neoplasia, porque depois a gente vai ter que fazer o perfil molecular, ou seja, extrair DNA dessas células aqui, para caracterizar molecularmente o tumor, e depois que passa por uma descalcificação, às vezes a gente perde o material genético, né, dessas células aqui, e não serve mais para estudar. Mas quando não tem jeito, quando é o método mais fácil, pelo menos a biópsia inicial do diagnóstico, para a gente começar a tratar, pode ser óssea. Então, pode ser uma biópsia da lesão primária, uma biópsia da metástase, né, ou broncoscopia, se a gente vir na tomografia que acometeu pleura, pode ser por pleuroscopia, ou videotoracoscopia, biópsia transbrônquica, o que der para fazer. Claro que quanto maior o pedaço que se tirar,
melhor para o patologista, né? Porque além de dizer que aquilo é maligno, ele vai ter que ter um pedaço considerável para dizer que aquilo é de célula neoplásica de pulmão, depois ele vai ter que fazer a caracterização molecular desse tumor. Então, precisa de muito material. Quais são os principais sítios de metástase, né, de pulmão? Ossos, fígado, cérebro, linfonodos e glândulas adrenais. Isso a gente já falou, né? Então, já que a gente estadiou, pediu todos os exames de imagem, né, e fez o diagnóstico, fez a biópsia e viu que era câncer de pulmão, a gente vai estadiar, né? Estágio 1 e 2 é quando a gente tem só aquele nódulo ali flagrado no exame de rotina por outro motivo, certo? Estágio 2B e 3A é quando a gente tem um nódulo maiorzinho, com linfonodos hilares, ou até mediastinais, pequenos, em pouca quantidade. Estágio 3B já é aquele tumor que acontece de um lado, e a cadeia linfonodal acometida, além de ser do mesmo lado, acomete a cadeia linfonodal contralateral. Já é um estadio com um prognóstico um pouco pior, e a maioria não passível mais de cirurgia. E estadio 4 é o que a gente já viu, né? É um tumor que nasce no pulmão e que dá metástase para outros órgãos, aqueles que a gente já comentou. Então, depois que a gente fez o estadiamento, estadiou em 1, 2, 3 ou 4, a gente vai ver como é que a gente trata, né? O principal tratamento é a cirurgia, né? A gente só tem condições de fazer cirurgia, só existe racional para isso, quando o estadio é 1 ou 2, ou seja, aquela neoplasia que acomete, que a gente tem um nódulo no pulmão, e até pode ter linfonodos mediastinais ou hilares, mas do mesmo lado, só acometeu cadeias linfonodais do mesmo lado. Outro tipo de tratamento é a radioterapia, que raramente vem sozinha, sempre vem associada ou com quimioterapia ou pós-cirurgia, né? Professora, me tira uma dúvida que eu não entendi muito bem. Como é que eu diferencio o estadiamento 1 do 2? Eu não entendi, pareceu como se fosse a mesma coisa, tipo, você disse 1 ou 2A, 2B e 3A, tipo, não entendi a diferença. Não, eu não botei muito essa diferença, porque vocês não vão precisar saber muito a diferença do 1 para o 2A. O 1 é um nódulo somente ele. O 2A é um nódulo com linfonodo hilar, sem ser linfonodo mediastinal. Mas isso não vai ter muita diferença para vocês, porque o tratamento vai ser sempre cirúrgico. O que é que eu quero que vocês aprendam do estadiamento de câncer de pulmão? É muito complexo, nem nós que somos oncologistas, isso muda constantemente, nem nós que somos oncologistas sabemos isso de cor, a gente precisa sempre recorrer à tabela de estadiamento para dizer ao paciente qual o tratamento que ele vai ser submetido. Mas o que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: estágio 1 e 2A é aquele tumor de pulmão que está ali no pulmão e com linfonodos no máximo hilares, certo? Que o estadio 3B já tem linfonodo contralateral e já contraindica cirurgia. E que o 4 é estadio metastático e que só trata com tratamento sistêmico. É isso que vocês precisam ter na cabeça. Estágio 1 e 2A, completamente curáveis por cirurgia. 2B e 3A é um coquetel aí de achados, depende da cadeia linfonodal, do tamanho de linfonodo mediastinal, e tem muito tratamento aí dentro desses dois estadios. Mas o 3B, vocês podem colocar na cabeça de vocês que quando é que tem linfonodo contralateral já, cadeia contralateral, e já não faz cirurgia. E 4 é a metástase.
certo? Se apeguem mais nisso. Por isso que eu não entrei muito em detalhe. Tá Tá bom? certo. Obrigado, professor. Então, radioterapia a gente nunca faz sozinha, sempre é acompanhada. Muito. Às vezes a gente pode até fazer sozinha. Tem estudos novos mostrando o seguinte, por exemplo, se a gente flagra um senhor de 80 e poucos anos, cardiopata, que flagrou no exame o cardiologista achou de pedir um raio-x de tórax e viu lá coração, área cardíaca grande, mas viu um nódulo pulmonar de lá de 4 centímetros, 3, 4 centímetros. Tem história de ser fumante, e aí fez uma biópsia e realmente foi um tumor maligno. Existe uma radioterapia bem conformacional, bem direcionada, que pode fazer um tratamento um pouco mais conservador para esse senhor, para não necessariamente abrir o tórax dele e ressecar. Certo? É uma pessoa que não vai ter uma sobrevida tão longa, e a radioterapia vai dar conta desse tumor não crescer rápido, não ulcerar, não sangrar, não obstruir, ok? Mas, na maioria das vezes, a radioterapia vem após uma cirurgia, vem junto com a quimioterapia. Professora, então, nesse caso desse exemplo que a senhora colocou, não teria um foco curativo, seria apenas preventivo. De controle. Baseado que a expectativa de vida não é tão grande, não é tão longa, certo? Terapia-alvo, a gente vai estudar daqui a pouco, um exemplo, imunoterapia também, mas tudo isso, terapia-alvo, imunoterapia e quimioterapia, a gente usa em estadio 4, quando tem metástase, certo? E cuidados paliativos, como assim? Tem estudos mostrando que pacientes com câncer de pulmão, vamos voltar para esse exemplo do senhor que eu dei, mas vamos botar duas situações. É um senhor cardiopata de 80 e poucos anos, mas é ativo. Ele é ativo em casa, faz os trabalhos dele, vai ao banco, vai ao supermercado, tem um paciente, apesar de idoso e com essa comorbidade, mas é uma pessoa funcional, certo? Diferente de outro idoso, que pode ter a mesma faixa etária dele e que é acamado, certo? A gente não vai fazer o mesmo tratamento para esses dois senhores. Está comprovado que paciente com neoplasia de pulmão, que está em escala de performance status, depois a gente pode ver isso, que a maior parte do tempo ele está acamado ou sentado e que não é mais capaz de fazer todos os seus altos cuidados, não é capaz mais de trabalhar, tem uma doença extensa, seja pela neoplasia de pulmão, ou seja por outra doença, não tem benefício a gente submeter esse paciente a um tratamento sistêmico, nem nenhum outro, potencialmente curativo, por falta de condição clínica e por falta de perspectiva de expectativa de vida. Então, a gente opta por cuidados paliativos, certo? Então, vamos lá. Isso aqui que vocês têm que saber. Estágio 1 e 2, principalmente 2A, 2B, é um departamento meio confuso, até para a gente, por cirurgiões de tórax, precisam de uma discussão ampla de qual cadeia linfonodal foi acometida, quantos linfonodos acometidos e etc., para a gente decidir se opera ou não. Mas 1 e 2A, cirurgia praticamente exclusiva. Alguns casos de tumores maiores, ou com acometimento linfonodal um pouco maior, e lá, a gente recomenda quimioterapia adjuvante, certo? O que é quimioterapia adjuvante? É uma quimioterapia complementar, né? Mas tem estudos mostrando que melhora a sobrevida em torno de 4, 5%, muito pouco. Mas a gente não pode deixar de oferecer se o paciente tiver condições clínicas para isso, certo? Mas vocês têm que saber o seguinte, estágio 1 e 2, cirurgia exclusiva. 2A, certo? 2B e 3A, tem toda aquela discussão sobre cirurgia,
certo? E se forem para a cirurgia, vão fazer quimioterapia adjuvante. Ou, se a cadeia linfonodal acometida ou o tumor que está no parênquima pulmonar forem maiores do que, forem grandes o suficiente para o cirurgião de tórax contraindicar uma abordagem para ressecar tudo no momento do diagnóstico, a gente pode fazer uma quimioterapia neoadjuvante. O que é isso? É antes do tratamento. Adjuvante e neoadjuvante é antes ou depois do tratamento principal. O tratamento principal para o câncer de pulmão é cirurgia, né? A quimioterapia vem antes ou vem depois, certo? Isso aqui é uma área meio nebulosa, então não se apeguem muito a isso. Se apeguem ao seguinte: estádio 1 e 2A, cirurgia. 3B, que tem linfonodo contralateral mediastinal acometido, não faz mais cirurgia. E 4, quimioterapia, imunoterapia ou terapia-alvo. É isso que vocês têm que gravar. O estágio 3B é aquilo que eu falei, já tem acometimento mediastinal contralateral, né? Ou seja, é uma doença mais avançada localmente, né? A possibilidade dela ter dado micrometástases hematogênicas e linfáticas para outros locais do corpo é muito grande, né? Não tem mais indicação cirúrgica. Qual o tratamento que a gente faz? Quimio e radioterapia concomitantes ou sequencial. Por que concomitante ou sequencial? Tem estudo mostrando que fazer quimioterapia uma vez por semana e radioterapia de segunda a sexta no mesmo momento tem mais chance de controle, maior sobrevida do que quimioterapia sozinho ou radioterapia sozinho. Mas é um tratamento muito tóxico. Tem que ser uma pessoa bastante saudável, entre aspas, que a doença não tenha, e que não tenha muita comorbidade, e que a doença não tenha deixado muito ela debilitada para tolerar esse tipo de tratamento. Na maioria dos pacientes, a gente só consegue fazer isso sequencial. Fazer a quimioterapia e depois a radioterapia. Ficou claro? Mas vocês têm que saber o seguinte: não tem mais indicação cirúrgica. Certo? E o estadio 4 é o estadio metastático. Cirurgia, nem pensar. Radioterapia, até que a gente pode lançar mão, porque, por exemplo, vai ver que a gente tem um paciente com um nódulo no tórax que esteja com hemoptoicos frequentes, entendeu? Uma aplicação de radioterapia naquele nódulo para parar o sangramento é bem-vindo, certo? Então, assim, é um estadio que pode entrar todos os tratamentos, até cirúrgico, mas o tratamento cirúrgico só entra aí nas metástases, não com intuito curativo, com intuito paliativo. Por exemplo, eu tenho vários pacientes com câncer de pulmão que a gente trata com um tratamento sistêmico, terapia-alvo, que é muito bem tolerada, e a sobrevida do paciente agora é de anos, e que tem lá uma metástase cerebral que está causando um edemazinho, metástase única, que tem o risco de sangrar, dá um pouquinho de cefaleia. E assim, a neurocirurgia hoje é um procedimento para isso, se for uma metástase periférica no sistema nervoso central, é tão tranquila que às vezes é melhor você submeter o paciente a uma neurocirurgia de uma metástase periférica, de uma localização adequada, do que submeter o paciente a muitos meses de uso de corticoide por causa dessa lesão em sistema nervoso central. Então, nesse caso, entra a cirurgia, não para o primário, para a metástase. Então, mas a maioria, né, aquele dia a dia nosso, é com droga sistêmica, tanto por via oral quanto por via intravenosa. Antigamente, todos os pacientes com estadio 4 que tivessem condição clínica adequada eram tratados com quimioterapia, né, até o ano 2000, mais ou menos. A quimioterapia tinha estudos confirmando que melhorava os sintomas, melhorava a sobrevida, a qualidade de vida, só que a quimioterapia causa um pouco de sofrimento. Por quê? Porque ele não é uma droga específica para o tumor,
certo? Ela é uma droga que age no código genético lá do tumor, lesa a alça de DNA do tumor, mas lesa também das células normais, daquelas células que, principalmente, aquelas células que se proliferam rápido, como as células malignas, como cabelo, mucosa e unhas. Por isso que os pacientes com quimioterapia têm alopécia, unhas quebradiças, ou até falta de unha, e mucosite, que é como se fosse uma queimadura da boca até o ânus, inclusive em trato gastrointestinal, pela quimioterapia, porque são células que estão em constante divisão, né? Mas, apesar da quimioterapia não ser específica para o tumor e dar esses efeitos colaterais, as novas drogas quimioterápicas são muito boas. E, apesar de causar alguns efeitos colaterais, mas na balança, melhorava os sintomas, melhorava a sobrevida e melhora a qualidade de vida. Certo? Só que, depois dos anos 2000 para cá, a gente começou a andar junto com a genética para tratar pacientes oncológicos. Né? Veio uma luz de que algumas vias moleculares conduziam à malignidade. Ou seja, alguma normalidade molecular que acontecia no corpo do paciente, no local lá no órgão, iniciavam carcinogênese. E aí foram descobertas as terapias-alvos para paciente com doença avançada. O que a gente tem de mais importante hoje no tratamento de estadio 4 de drogas alvos e imunoterapia, né? Então, hoje em dia, todo paciente que a gente diagnostica com câncer de pulmão, seja adenocarcinoma, seja carcinoma escamoso, de qualquer histologia, sendo estadio 4, a gente tem a obrigação de pegar aquele pedaço que foi retirado para o diagnóstico e fazer uma análise molecular daquele pedaço. Certo? Para ver principalmente esses dois achados aí. É 1 e 2, viu, gente? Aqui tem 1 e 1, mas eu vou botar errado. São dois achados diferentes, mas não são excludentes. Eu tenho uma paciente mesmo que tem essa mutação no EGFR e expressa esse PDL1, que a gente vai ver o que é, e ela tem a condição de fazer os dois tratamentos. Essas são as alterações moleculares que a gente vai ver, que são as mais comuns e as mais importantes. Tem muitas outras que não interessam a vocês. Para mim ainda é difícil, porque a gente estuda, elas estão presentes, mas a gente não tem terapêutica ainda para elas. E aí não adianta passar para vocês isso. Isso aqui enxerguem como uma membrana celular, aqui é extracelular e aqui é intracelular. Aqui são receptores que a gente tem normalmente, né? Aí eu quero que vocês prestem atenção nesse receptor, EGF, que é um receptor de crescimento, de fator de crescimento, né? Ele tem a porção extracelular e tem a porção intracelular, né? A porção intracelular, quando ligantes aqui, geralmente, como é que funciona um receptor? Ele geralmente tem um ligante, que se liga na parte extracelular, e a mensagem é mandada para o núcleo, para dentro da célula, e aí vão ocorrer cascatas de reações intracelulares que vão promover crescimento, divisão, produção de proteínas na célula, e etc. Ou seja, o maquinário de sobrevivência da célula está aqui, certo? O que acontece, deixa eu ver se eu tenho outra figura melhor aqui, pronto. Esse é o mesmo receptor, eu peguei ele aqui e botei nessa figura, certo? Então, o ligante dele se liga na sua superfície extracelular, a parte intracelular dele é chamada domínio tirosina quinase, né? Esse domínio precisa ser fosforilado
para dar início a toda a cascata de sobrevivência da célula. Né? O que é que isso ajudou a gente? Aqui, ó, o domínio dele extracelular, o ligante, isso se fosforila, a parte intracelular, e vai dar origem a toda essa cascata de proliferação, sobrevivência, angiogênese, ou seja, as reações para a célula sobreviver. Aí o que é que acontece? Descobriu-se uma droga chamada Tarceva, ou erlotinib, tem também o gefitinib, que ela impede essa fosforilação da parte intracelular do receptor. Se não ocorre essa fosforilação, as cascatas de sobrevivência da célula não acontecem. Então, a célula morre. Por que que isso acontece no tumor? Porque no tumor, esse tipo de receptor, ele está constitutivamente ativado. Ele nem precisa mais do ligante para ficar ativado, fosforilar e dar origem à cascata de sobrevivência. Ele mesmo sem ligante, ele está ativado e vai fosforilando e vai dando origem à cascata. Certo? Essa é a diferença na célula neoplásica para a célula normal, onde existe também esse receptor. Isso aqui está mutado. E essas células, e essa droga que eu falei, chamado erlotinib, ele impede essa fosforilação, que é essencial para dar origem à cascata de sobrevivência da célula. Essas drogas chamam anti-TKI, antiterosina quinase. Elas competem pelo sítio de ligação do ATP e não fosforila a porção intracelular do receptor. Certo? Isso aqui eu botei tudo que eu expliquei para vocês agora. Leva a reações químicas no interior da célula, proliferação e etc. A inibição leva a que ocorra a transmissão do sinal, isso aqui tudo que a gente viu. E aqui o nome das drogas, os inibidores de TKI, imatinib, gefitinib e erlotinib. Esses dois são usados para câncer de pulmão. Esse aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, é usado para leucemias. Não me perguntem como, porque eu não trato leucemia. Não sei, é leucemia mieloide crônica, né? E esses dois aqui só tem nome diferente porque são feitos por laboratórios diferentes, mas tem o mesmo mecanismo de ação, né? Isso aqui é para mostrar para vocês de novo o receptor EGFR, ele está na célula neoplásica defeituosa, sempre ativado, nem precisa de ligante, né? E aí, o que acontece? O gefitinib e o erlotinib impedem a fosforilação. Isso aqui está desenhado, gente, de uma maneira grosseira, viu? Só para vocês entenderem mais, mas não é, as reações não são simplistas assim, não. Né? E impedem toda a cascata de sobrevivência da célula. Certo? Então, só que esse defeito aí, que predispõe à carcinogênese, ele está presente só em adenocarcinomas, e em 15% deles, principalmente em pacientes não fumantes, principalmente em mulheres, e principalmente em mulheres de etnia asiática. Né? Foi comparado já com quimioterapia, essas drogas-alvos, e a sobrevida livre de progressão. O que é sobrevida livre de progressão? Sobrevida livre de progressão de doença, ou seja, controle de doença, mais que triplicou. E a taxa de resposta também. E assim, eu tenho uma paciente, essa droga é fantástica, só que a caixa dela custa R$10.000. O convênio paga, mas quem não tiver convênio não consegue comprar. Eu tenho uma paciente que está usando essa droga desde 2011, desde que eu cheguei em Petrolina. Ela tinha um câncer de pulmão, com várias metástases no fígado, fez quimioterapia, foi mesmo que nada, e aí na segunda linha,
já estava aprovada essa droga. E ela começou a usar em Salvador. A gente está em 2021, né, 10 anos, uma paciente idosa com câncer de pulmão, cheio de metástase óssea, que a quimioterapia nem sequer diminuía. A droga simplesmente desapareceu, ela não tem mais neoplasia. Se ela deixar de usar, reaparece, claro, mas não tem mais neoplasia, há 10 anos. Ela sofre mais com a asma do que com a neoplasia. Você olha as tomografias dela, você não vê nada. Nada, tudo desapareceu. Você compara com a primeira, você não acredita que é da mesma pessoa. Então, é uma droga que é cara, claro que não é acessível para a maioria da população, sem seguro-saúde, mas qualquer seguro-saúde paga, com pouquíssimos efeitos colaterais, e que dá uma sobrevida longa para quem tem essa via de sinalização perturbada, gerando a carcinogênese. Ou seja, quando a gente faz o exame molecular, no tumor, na peça, a gente vê que o tumor, seu crescimento depende quase que exclusivamente por essa via, dessa via anormal, dessa via molecular anormal. Certo? Então, isso chama-se uma droga-alvo. Então, essa é uma arma que a gente tem hoje. E de efeito colateral, o que a maioria dos pacientes tem? Erupção cutânea, parecendo acne, que a gente passando uma pomadinha de corticoide ou usando um antibiótico tópico mesmo, melhora. E essa paciente minha, principalmente essa idosa, ela tinha os episódios de diarreia por causa dessa droga. Aí eu diminuí a dose, ela melhorou um pouco, mas aí de tanto tempo que ela usa, tem estudos autorizando a gente fazer em dias alternados, dia sim, dia não, uma dose reduzida. Aí eu faço, ela usa hoje, não sente mais a diarreia, resseca um pouquinho a pele, ela usa hidratante, e são esses os efeitos colaterais. Então, foi um avanço muito importante. Outra alteração molecular que é importante, que autoriza a gente usar uma droga chamada pembrolizumab, que é um imunoterápico, só estudado em estadio 4 por enquanto, é a expressão de PDL1 nas células tumorais. Então, isso aqui é assim. Aqui é a nossa célula de defesa, célula T, né? Ela tem um receptor chamado PD1, que significa morte programada 1 do inglês, certo? Deixa eu ver se eu tenho um desenho melhor aqui. Pronto. Aqui é a nossa célula imune, certo? Aqui é a expressão desse PD1 dela. Normalmente, a gente tem um ligante chamado PDL1, que a gente tem normalmente, né, que se liga nesse PD1 para a célula entrar em repouso. Então, como se fosse um interruptor. O ligante se liga, a célula desliga. Está sem ligante, a célula fica ligada. Isso existe normalmente em nós, porque senão a gente estava tendo doença autoimune o tempo inteiro, porque nossa célula secundária a ativação constante das nossas células de imunidade, certo? O que é que algumas células cancerosas fazem? Fabricam esse ligante, chamado PDL1, que normalmente a gente tem. Se liga na nossa célula imunológica e faz com que ela entre em off, que ela entre em repouso. E aí ela não destrói o tumor. Porque nosso sistema imunológico também é nossa primeira arma para... por isso que todo mundo, a gente não está toda hora desenvolvendo tumores por aí. Porque nosso sistema imunológico, nosso sistema de reparo também dá conta disso, certo? Normalmente. E aí a gente tem duas drogas para frear isso. Nivolumab e pembrolizumab. Certo? Isso aqui é mostrando o que eu expliquei para vocês. PDL1 e PD1 formam aquele complexo, né? O PD1, aqui é PD1, é expresso em células T, B dendríticas, né? Mas o PDL1 também é expresso por tumores. Então, o tumor o PDL1 do tumor se liga à célula imune, deixa a célula imune em repouso, e aí o tumor evade e o sistema imunológico não detecta ele. E aí não destrói.
E aí tem drogas que impedem essa ligação do PDL1 da célula cancerosa ao receptor PD1 da célula imunitária. A célula imunitária fica constantemente ativada, mais do que o normal, e ajuda a destruir a célula cancerosa. Então, isso é que a gente usa hoje, chamada imunoterapia. Aqui é só outro desenho para mostrar, né? O anti-PD1 fica no receptor e não permite que o PDL1 do tumor se ligue aqui e deixe a célula em off, em repouso. Certo? Quando se começou a estudar, pensou que isso acontecia só em adenocarcinoma, mas não, isso pode acontecer em qualquer câncer de pulmão e outras neoplasias também, né? E o medicamento mais usado em câncer de pulmão se chama pembrolizumab. Eu tenho atualmente uma paciente usando, né? Ela não sente nada, ela faz a aplicação dela de imunoterapia e vai para casa. Só que eu tenho um outro paciente grande, carioca, grandão, de 1,90 m quase, fortão, que fez pembrolizumab e quase morre. O que será que qual é o tipo de efeito colateral mais importante que essas drogas acarretam? Esses imunoterápicos, vocês têm ideia? Eles deixam o nosso sistema imunológico ávido em destruir tudo que está pela frente. Alguém se arrisca? Ele dá inflamações, né, pelo corpo, pneumonite, hepatite, etc. Todas as ites. Doença autoimune. Eu tive um paciente que quase entrou em falência hepática. Hepatite autoimune. Eu fiz uma revisão da literatura, inclusive, sobre essas drogas, esses imunoterápicos e também algumas terapias-alvo para melanoma metastático, né, que a professora, inclusive, vai submeter para publicação. É, assim, interessante que, no caso do melanoma metastático, tem esse mesmo sufixo, né, dabrafenib, vemurafenib, só que lá, no caso, só aumenta a sobrevida em alguns meses. É importante, mas não tão significativo, né? A pessoa falou que tem uma paciente que aumentou em anos com essas drogas. Tem algumas pacientes, algumas. O melanoma, qualquer coisa que você tenha de ganho, já é alguma coisa, porque o melanoma é uma doença muito ruim, sobrevida muito curta, é uma sobrevida, ou é uma doença muito letal. Muito pior do que o câncer de pulmão. Então, esse paciente meu teve hepatite autoimune. E aí, uma dose só do pembrolizumab. Um homem grande, de 1,80 m, fortão, um enfermeiro, inclusive, do Rio de Janeiro. Então, eu não pude mais fazer nele. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí Bruno Covas, que está fazendo, eu acho que ele está fazendo pembrolizumab para um câncer gástrico dele. Ele está internado por doença autoimune, eu não sei qual, mas ele estava fazendo imunoterapia e está internado com esse efeito colateral. Aí a gente tem que fazer alta dose de corticoide, e aí depende de qual IT, né, de qual inflamação, de onde foi para fazer. Aí eu precisei da ajuda de gastroenterologista, foi um sufoco. Mas ele saiu da hepatite e agora, infelizmente, ele vai ter que ficar fazendo quimioterapia, né? Porque ele não tem outras alterações moleculares alteradas que deram origem à carcinogênese dele, né? E anti-PDL1 ele não pode mais usar. Professora, mesmo se reduzir a frequência de administração desses casos, se bem que ele foi só com uma dose, né? Então... Uma dose, eu não me atrevo a fazer mais nenhuma ali. Certo. Essa outra minha paciente, ela teve uma alteração de função renal nas primeiras doses da imunoterapia e eu tive que adiar um pouco, fazer com menos frequência. Mas depois a gente viu porque assim, a gente começou a fazer com ela quimioterapia junto com a imunoterapia. Depois que ela fez os
6 ciclos das drogas associadas é que a gente faz só imuno em câncer de pulmão. Então, depois eu percebi que, na verdade, ela ficava tão desidratada com os vômitos da quimioterapia que ela fazia uma disfunção renal. Não era nem pela droga, não era nem alteração autoimune. Professora, E aí, oi. pode terminar seu raciocínio. Não, e aí, assim, eu tive que fazer mais espaçado para ela, isso a gente pode fazer, entendeu? Mas, nesse caso, e ela reverteu completamente essa alteração renal só com hidratação, é diferente desse outro paciente que realmente quase vai à falência hepática. Mas os efeitos dessa droga são tão bons quanto o relatado pela senhora da outra droga, ou é algo que não é tão similar assim? Olhe, minha vivência com imunoterapia ainda é pouca, certo? Mas eu acho muito mais vantajoso, pelo que eu vi até hoje, usar a droga-alvo. São respostas muito mais robustas, só que a pessoa precisa ter a alteração molecular. Você viu que só tem 15 a 20% dos adenocarcinomas. Se não tiver alteração molecular, não responde. Então, assim, é um achado muito importante ter essa alteração molecular do EGFR, porque aí dá para a gente fazer essa droga, o erlotinib ou genfitinib. É muito importante a resposta para um comprimido que causa poucos efeitos colaterais. A imunoterapia também tem uma magnitude de resposta boa, mas eu não vi tão grande ainda quanto com as drogas-alvos, e a gente faz morrendo de medo. Porque uma vez tem uma doença autoimune, por exemplo, a pneumonite mesmo, imagine, se o paciente precisar ser entubado, alguma coisa assim. É um risco muito grande. A gente não faz tranquilo. Entendeu? Tá ok, entendi. Pronto, gente. Eu acho que nossa aula é isso aí. Tudo bem? Tudo bem. Se tiverem alguma pergunta. Tem muito mais drogas. Oi. Tem algum material que a senhora indica para estudar esse assunto? Deixa eu ver. Vocês me lembram o final de semana de eu procurar? Porque não adianta vocês estudar. Tem um artigo até em português que fala um pouquinho dessa parte aí. Essas terapias alvo são bem recentes, né, professor? Aí são mais artigos. O que tem é muito específico, não vale a pena para vocês. Tem muita droga-alvo que não vale a pena. As mais importantes são essas, para câncer de pulmão. Me lembrem, pede a Pedro para me lembrar final de semana, para eu procurar. Tranquilo, e aí, professor. Quando vocês me lembrarem, vocês mandam um e-mail também, se quiserem mandar hoje, para eu mandar a aula. Beleza. Tá bom? Então tá, gente, que eu já estou aqui com a garganta seca, nem tomei água. Professora, eu mandei o e-mail no chat, aí quando a senhora puder, a senhora manda os slides? Pronto. Deixa eu ver ali. Aqui. Medicina Univasse 27. Pronto. Isso. Eu vou mandar, tá bom? Obrigado. Tá bom, gente. Então, tchau, até a próxima semana. E aí, me lembre que até, professora. De material. Certo. Obrigado, professora. Tchau. Tchau.